Olá, povo de Deus, 10ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, 8 de junho de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro dos Reis 18, 20 a 39 e Mateus 5, 17 a 19. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único profeta do Senhor que resta. Ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir enviando fogo, esse é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: ótima proposição. Elias então disse aos profetas de Baal: escolhei vós um novilho e começais, pois sois a maioria. E invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: gritai mais alto, pois sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo. É preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E depois disse outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que és tu que converte os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isso, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus.
é o Senhor que é Deus. Estamos lendo o primeiro livro dos Reis e também estamos dentro do ciclo do profeta Elias. Ele exerceu seu ministério de profeta no período do rei Acabe, e este, casando-se com uma princesa fenícia, Jezabel, ele adotou os costumes e a religião dos fenícios, onde o deus Baal é considerado o senhor da fertilidade da vida em vez da vida. Porém, vem a seca e, consequentemente, a morte para o povo. Elias mostra que a situação é castigo de Javé. Por isso é perseguido pelo rei. O centro do nosso texto é o confronto de Elias com a autoridade e os profetas de Baal, ideólogos a serviço da monarquia, da autoridade. Cabe ao profeta de Deus vivo desmascarar os deuses falsos e aqueles que os servem, dando ao povo a possibilidade para descobrir a verdade e fazer a escolha entre Deus que dá a vida e os ídolos que provocam a morte. Feito isso, termina o castigo e retorna à vida com o sinal da chuva. Com esse episódio que Elias desmascara os falsos profetas, somos convidados a pensar na missão do profeta. Aqueles que Deus escolheu para essa missão têm a função de denunciar tudo aquilo que se interpõe ao projeto de Javé e assume o compromisso de manter o povo animado em todas as suas circunstâncias, com o anúncio do mundo novo, marcado pela justiça e pelo direito. A missão do profeta foi e sempre será necessária enquanto a sociedade não alcançar patamares mínimos de convivência justa e fraterna. Mas há muitos falsos profetas que andam bajulando a autoridade. Mateus 5, 17 e 19, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Continuamos a leitura do grande discurso de Jesus, dos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Este discurso marca uma posição de Jesus frente à lei judaica, que, segundo ele mesmo, não tinha vindo para a abolir, mas sim dar-lhes pleno cumprimento. Essa postura, porém, não impede Jesus de apresentar uma ótica diferente sobre todo o sistema da lei. É interessante se observarmos que, inúmeras vezes, Jesus será acusado de não cumpridor da lei, como os casos mais frequentes em relação à lei do sábado. Isto nos leva a buscar, então, o que Jesus queria dizer de levar a lei ao pleno cumprimento. Toda a prática de Jesus nos leva a entender que a pessoa humana está acima de qualquer lei. A lei deve ser obedecida, mas quando a vida da pessoa está em risco, vale a defesa da vida e não a da lei. A máxima de Jesus de que a lei foi feita para a pessoa e não a pessoa feita para a lei, marca todo o código de lei judaico. Em todo caso, a crucificação de Jesus foi justificada como se estivesse sendo de acordo com os cumprimentos da lei. Não é à toa que o apóstolo Paulo fará significativas afrontas à lei.
cabe um forte discernimento frente ao sistema legal. Será que esta ou aquela lei defende a dignidade da pessoa humana ou não? Não tenhamos dúvida, nem tudo que é legal é moral ou ético. Em todo caso, a vida deve sempre estar acima de toda lei. Um beijo no seu coração.